Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Flamengo que, olha, vai se complicando na Libertadores. Não para uma vaga às oitavas de final, mas para passar na primeira posição do grupo, né? Porque em 4 jogos o Flamengo soma apenas 5 pontos, tendo uma vitória, 2 empates e uma derrota. Então, assim, não é uma boa campanha do Flamengo, que agora está 5 pontos atrás do Racing. Se o Racing ganhar um jogo que vem aí pela frente, ou contra o Nublense, ou contra o próprio Flamengo, ele está classificado na primeira posição do grupo, né? O que é uma notícia bem ruim, porque obrigaria o Flamengo a enfrentar um primeiro colocado, né? Seja o próprio Racing, né? Vai lembrar que agora a Libertadores não tem conflito de grupo, que é uma coisa meio esquisita, mas pode ser um Fluminense, pode ser um Palmeiras, pode ser um Atlético Mineiro ou Paranaense, vamos ver quem passa primeiro naquele grupo, mas fato é que o Flamengo pode enfrentar um time bem forte já logo nas oitavas de final, né? E assim, isso é muito fruto de uma diretoria perdida e que assim vem tratando o elenco de uma maneira displicente, né? Porque assim, o Sampaoli, eu acho que ele é o técnico errado para esse contexto atual do Flamengo, né? Eu acho que um dos motivos para o Dorival ter dado tanto certo, né, é porque ele entendia o que o Flamengo precisava naquele momento. Ele é um eficientista e não um técnico turrão. Porque o técnico turrão coloca a ideia de jogo dele acima do que o time pede e o time encaixa, entende? Porque assim, Flamengo hoje, né? Eu lembro daquela história lá do outro patamar que aconteceu lá em 2019, né? Na época do Jorge Jesus, né? Encaixava para aquele momento, entende? O Flamengo foi campeão brasileiro com muita vantagem, um monte de vitórias consecutivas, né? Campeão da Libertadores, o nível de futebol era muito mais elevado do que a concorrência. E a gente pode chegar a um acordo que sim, naquele momento foi o outro patamar. Mas desde então, nos campeonatos brasileiros, o Flamengo conquista o de 2020, né? Acho que por um pontinho apenas, né? E por pouco não perdeu aquele título. Não disputou o título com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ficou muito na frente. Não disputou ano passado, ficou na quinta posição. Óbvio, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou. Mas não foram vitórias assim tão contundentes, né? Como aconteceu na época do Jorge Jesus, né? Na Copa do Brasil foi nos pênaltis, né? E a gente teve a vitória lá na final da Libertadores, legal, 1-0, mas teve um jogador a mais. Né? E o jogo até a expulsão do jogador Atlético Paranaense era muito equilibrado. O que eu quero dizer com isso, né? É um elenco que deu uma piorada, né? Óbvio, a base ainda está lá, mas muitos jogadores se envelheceram, entende? Eles não são mais os mesmos jogadores que eram antes, né? O Felipe Luiz de 2019 é melhor do que o Felipe Luiz de hoje. O Davi Luiz de 2019, que na época estava no Chelsea, né? Era zagueiro de um time que estava na final da Europa League, você ter ideia de onde estava o Davi Luiz, depois ele ainda vai para o Arsenal antes de ir para o futebol brasileiro. Então, assim, você vê que muitos jogadores ainda viviam um auge técnico muito grande, né? E isso encaixa também para outros atletas, o Diego Ribas, entende? O que eu quero dizer é simples, né? Muitos jogadores do Flamengo andaram para trás em nível físico ou técnico, né? Porque é uma consequência natural quando você envelhece, o tempo é implacável. E a questão é, a diretoria do Flamengo foi péssima. Péssima na hora de repor, quase nunca estava fazendo assim, as contratações necessárias, deixou muitas posições dispostas. Eu acho que hoje o Flamengo, o sistema defensivo está bem complicado. Para mim, o melhor jogador é Ayrton Lucas, que por algum motivo o São Paulo deixou ele no banco hoje para começar o jogo, preferiu o Felipe Luiz, né? Mas assim, vamos falar dos zagueiros. O Davi Luiz tem nome, mas no nível que ele vem jogando esse ano não é satisfatório. Fabrício Bruno é um cara irregular. Léo Pereira e Pablo Castro não são confiáveis. Léo Pereira foi o herói do jogo anterior, a gente sabe que é um jogador que oscila também. E o Rodrigo Caio quase nunca está saudável. Estava no banco hoje, mas a gente sabe que o Rodrigo Caio, infelizmente, é uma bomba relógio, aquele joelho dele, né? E assim, quando ele vai para o meio campo, né, tem muito talento, o Arrascaeta não estava disponível hoje, mas vamos pegar o Arturo Vidal, né? Porque eu fico pasmo ver o Vidal, o declínio dele, né? Porque na época lá da Juventus, que era o auge da carreira dele, tudo bem, teve passagens pelo Bayern de Munique, pelo Barcelona, não foi mal em nenhum desses dois times, mas só para dizer aqui da Juventus, que onde ele estava melhor, cara, ele era conhecido como o incansável, né? O cara que era onipresente no meio-campo, né? Físico aguentando uma intensidade assustadora os 90 minutos. Tem muito mérito do Conte, né? Mas, cara, o que eu acho assim, esse cara que era conhecido por ter um dos pulmões mais impressionantes da Europa, né? Um cara que era, assim, aguentava a temporada toda, jogando quase todos os minutos, não aguenta um tempo hoje. Eu acho que isso tem pelo fato de que nesse ponto da carreira ele tá meio largado, acho que já se sente realizado, sei lá. Mas, sinceramente, o jogador muito aquém, né? Ele até começa bem a passagem pelo Flamengo, mas o que tá sendo essa temporada é difícil, né, de defender isso, né? E assim, a gente vê um time que não tá se encaixando, né? Essa é a verdade, né? Um time que
tá ali o Sampaoli tentando colocar as convicções dele acima do que o elenco pede, né? O Dorival Júnior se adaptava a contextos, né? Ele sabia que o Flamengo precisava de certas adaptações, sabia que quando o Flamengo estava sofrendo na defesa precisava de um meio-campo mais preenchido, né? Ele colocou 4 meio-campistas, não foi à toa, até porque isso permitiu ele ter mais controle de posse de bola, exigir menos da defesa, né? Então, assim, tendo 2 atacantes como Pedro e Gabigol, ele podia se utilizar dessa virtude de só ter 2 atacantes, mas muito efetivos. Então, assim, isso era um técnico inteligente, visto que ele tentava reduzir as fragilidades do elenco, né? E utilizar os pontos fortes em sua eficiência máxima. Não é o caso do Sampaoli, né? O Gabigol virou ponta hoje, né? Fez o gol, tudo isso, ok. Mas aí tem virado ponta, é o Cebolinha na outra ponta, é um meio campo ali que não tem um meio ofensivo direito, né? Um pouco confuso. Então, assim, a gente vê um time que está bem perdido nas mãos do Sampaoli e ele faz muitas alterações que são equivocadas, demora para fazer outras, né? É um técnico turrão, é um técnico que, assim, não vai aceitar sempre quando está errado. E a gente vê aí um time do Flamengo que, sinceramente, né, vai enfrentar o 12º colocado do Campeonato Chileno, que é o Nublense, né? E esse no time tem 14 finalizações a 7, 5 na direção do gol contra 3, tem as melhores chances da partida, tem mais escanteios. Gente, não é para acontecer um negócio desse, né? Inclusive, até é curioso falar, o Nublense tem 29,9 anos de idade de média. O time titular é até mais velho que o Flamengo, mas conseguiram dominar esse jogo. Então, o Sampaoli não sabe ter aquela questão do ajuste, do contexto. Ele sempre foi o técnico, assim, se encaixou a fórmula de jogo, vai ser legal, vai ser um time que joga muito futebol. Se não encaixar, meu amigo, vai sofrer, vai ser um desempenho aquém. Ele não tem esse tato, entende? De, às vezes, ter que respeitar o adversário e saber fazer alguns ajustes, né? Isso sim foi o grande problema da carreira dele. Então, eu tô curioso para ver como é que o Flamengo vai sustentar isso, porque certamente não é um bom início, né? Óbvio, consegue ali alguns momentos interessantes e tudo isso, mas olha a atuação contra o Corinthians, né? O Vanderlei Luxemburgo estava conseguindo incomodar o Sampaoli, né? Se você for olhar como outros times têm encarado outros desafios, assim, não dá para você ficar tão otimista com o que o Flamengo vem fazendo. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas sinceramente não é nada animador o início do técnico argentino no Flamengo. É um time que pode mais. Mas acho que também deixa um recado, né? Assim, esse time, se não for bem treinado, né? Ele não vai ganhar as coisas sozinho na base do talento mais, né? Não tem mais isso, né? Tem que ser bem organizado, tem que ser bem treinado, senão sofre. Isso aí vale para qualquer time no futebol brasileiro hoje. O Flamengo não está num patamar acima para, tipo assim, se não tiver o trabalho tático, os jogadores vão resolver. Um jogo ou outro vai, mas no caso hoje, contra um time bem limitado como o Nublense, não resolveu. Então, assim, mostra que não é uma temporada fácil. Se não melhorar taticamente, o time tende a continuar tendo dificuldades. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.